Olá, o Viver e Empreender podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em conversar com a doutora Simone Torres, ela que é advogada trabalhista e fundadora do Simone Torres e Advogados. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, estou muito feliz em tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para a gente conversar. Doutora, vamos começar falando sobre você. Quem é Simone Torres? Empresária, mãe, advogada, líder de equipe? É difícil a gente se definir, né? Eu acho que eu sou uma mulher batalhadora, empreendedora, e que, acima de tudo, eu busco prosperar, mas também eu acho que eu prospero pessoas. Eu acho que isso também é importante. Me fala sobre a sua equipe, falando em pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecê-los em Niterói, na sua festa de fim de ano de 2023. Adorei o clima, adorei a energia e a mensagem que você passou. Me fala um pouco sobre eles. Olha, eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu sempre digo que eu procuro trabalhar com não só excelentes profissionais, mas eu busco também excelentes pessoas. E eu acho que o ambiente de trabalho, ele precisa ser saudável. A pessoa, ela precisa muitas das vezes estar ali entendendo que é um compromisso, né, profissional, mas precisa ter prazer também de estar, né? Então, assim, eu procuro trazer esse tipo de pessoa para a equipe, porque eu acho assim que o ambiente flui melhor, a qualidade do trabalho também fica melhor e isso acaba refletindo no resultado da empresa, no resultado dos nossos processos, é isso aí. Viver e empreender é possível e necessário. Eu acho que você é uma prova disso. A sua empresa é uma prova disso, né, doutora? É totalmente possível e totalmente necessário. E justamente, o seu trabalho tem tudo a ver com isso, né, doutora? Você se especializou em ações contra bancos. Eu queria que você contasse para quem está assistindo esse videocast, para quem está ouvindo esse podcast, o que você faz exatamente? Qual é a sua especialidade hoje? A minha história no direito começou exatamente da minha profissão, porque eu fui bancária durante muitos anos. E aí eu entendi as dores da categoria, e depois eu assumi a diretoria do Sindicato dos Bancários. Então, assim, a minha história sempre foi de defesa dos trabalhadores. E eu entendi que eu poderia estar fazendo mais por essa categoria. E eu entendi também que eu, com o meu senso de justiça, né, que eu poderia estar trazendo mais dignidade para a vida desses trabalhadores. E foi aí que eu entendi que eu tinha feito a faculdade de Direito, mas, assim, como eu não tinha ninguém na família advogado, eu não tinha, assim, ninguém que tivesse um escritório para que pudesse, assim, me dar esse pontapé inicial. E, para mim, assim, foi uma decisão bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, assim, desafiadora. Para mim, assim, eu não... Estava pequeno para mim o ambiente só ali da agência, do banco, administrar aquelas carteiras de clientes. Ser E eu CLT. entendi. Isso, CLT. isso. E aí eu entendi que eu poderia estar fazendo um pouco mais. E eu falei assim, eu abri mão, né? No caso do banco e tudo, eu tinha estabilidade no emprego. E mesmo assim, muitas pessoas me chamaram de louca, né? Você queria mais. Sim, e aí as pessoas não entendiam como eu trocaria a carteira assinada, né, o pagamento todo mês ali certinho e tal, por essa, digamos assim, aventura, né? Mas eu estava muito certa do que eu queria, eu estava muito certa da minha capacidade e eu estava muito certa do que eu poderia fazer por tantas pessoas. E está aí o resultado, né? A gente já devolveu o emprego para mais de 3.000 pessoas. Eu já reintegrei mais de 3.000 bancários. Então, assim... Tá aí a resposta. Tá aí a resposta, né? Hoje o escritório é um dos maiores do país. No segmento de advocacia trabalhista para bancário, é o maior do país. E a gente está expandindo cada vez mais. Eu estou à frente, né, do escritório
no comando ali, mas eu tenho os nossos coordenadores, tenho alguns gestores também. E com isso a gente está tocando, a gente está crescendo, trazendo dignidade na vida das pessoas, trazendo resultados. E é isso. E como foi essa transição do banco para o seu escritório? Em que ano foi isso e como é que você se sentia naquela época? Você estava segura? Olha, Estela, totalmente segura? para te falar a verdade, segura, sempre dá aquele friozinho, assim, né? Sim. Na espinha, assim. Natural. Daquele medo do... ao mesmo tempo que eu falo assim, eu tô muito certa disso, mas você tem o medo, assim, do novo, você tem o medo de fracassar, mas o que você tem é forças. Então, para você ter uma ideia, Estela, tipo assim, eu não tinha um investimento que eu pudesse falar assim, olha, eu vou montar um escritório e aí eu vou aguardar a gente... Não, eu não tinha nada disso. O que eu tinha era a certeza do que eu queria e da minha capacidade. Só isso. Mas assim, Estela, eu confesso para você assim que foram momentos assim de muita dedicação, né? Mas ao mesmo tempo, assim, sangrou, sabe? Sangrou. Eu trabalhei assim de segunda a segunda. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. Eu tenho uma situação que para mim foi muito marcante, que eu estava numa época assim, na época da reforma trabalhista e a gente, enfim, se adaptando e tudo mais, muitas coisas. Nessa época eu mesma fazia os atendimentos no escritório, eu fazia atendimentos, eu fazia peças, enfim, atuava em tudo que era jogava setor, em todas as posições ali. E assim, teve dias que era tipo, eu saía do escritório todo dia 11 horas da noite, então teve um dia que ia dar assim meia-noite, e eu lembro que eu debrucei na mesa e eu chorei de soluçar porque eu não tinha forças para ir embora. Eu não tinha forças para ir buscar o carro para poder ir embora. De tão cansada que eu estava. Eu não quero dizer assim que, eu cheguei onde eu cheguei porque era a pobre coitadinha que... Não, assim, eu tracei esse objetivo e eu não vi nada mais na minha frente. E eu fui atrás dele. Então, assim, eu entendi que esses sacrifícios que eu fiz, hoje a gente está colhendo os frutos. Eles foram extremamente necessários, que talvez se eu não tivesse tido essa dedicação, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, sabe? Mas, assim, faria tudo de novo? Faria, mas assim, eu confesso que é um preço um pouco alto também, sabe? E a sua família nessa época, doutora? Porque você tem 2 filhos lindos e já adultos, inacreditável. Quando você me apresentou os 2, eu fiquei, meu Deus, não acredito. São maravilhosos. São maravilhosos. E como é que eles encararam essa sua fase? Então, assim, eu sempre tive um pouco esse perfil, assim, de resolver os BOs de todo mundo. E aí acaba que os meus filhos sempre me viram assim, tipo assim, meio que a mamãe super heroína, sabe? Então, assim, eles entendiam. E eu sempre fui uma mãe, muitas das vezes eu não estava presente fisicamente, porque era ou quando não era no banco, era no escritório, estava sempre trabalhando muito. Mas eu sempre fui uma mãe muito presente de conselhos, de amiga, parceira. Então, assim, eu acho que eles não sentiam tanto essa ausência, sabe? Sim. Porque eu nunca deixei que essa ausência criasse assim um buraco, um distanciamento. Não. Ao mesmo tempo que eu estava ali desmaiando de trabalhar, mas eu estava atenta. Olha, fulano está precisando disso, ou aquilo outro. E aí, já foi, não foi e tal. Então, assim... Você soube girar os pratinhos bem, soube administrar. Isso. Malabarismo, né, Estela? A gente que é mulher, ainda mais com uma empresa tão grande. Nossa, não é? Agora eu fiquei curiosa sobre esse fato marcante dessa reintegração dos bancários. Foram mais de 3.000 empregos, é muita gente. Muito. Foi o maior fato da sua carreira até aqui? Na verdade, Estela, não são 3.000 pessoas, né? São 3.000 famílias, né? Então, assim, são famílias... Quando você fala assim, por que reintegrou uma pessoa, né? O que acontece muito no mercado e que muitas das vezes as pessoas não sabem
é que às vezes esse trabalhador que se dedicou há muitos anos naquela empresa, ele às vezes está ali, por exemplo, o bancário, por exemplo, às vezes ele está prestes a atingir a estabilidade pré-aposentadoria e a pessoa carrega todas as mazelas de quando ele estava ali trabalhando e aí sofre com situações, seja de lerdorte, seja uma postura. Isso, ou seja, até tem crescido muito as questões psicológicas, né? São as doenças psiquiátricas em decorrência dessa cobrança exacerbada dessas metas inatingíveis e abusivas que muitos trabalhadores passam. Isso, desumanos. Que muitos trabalhadores passam. Mas, assim, tem certas categorias que isso é muito, assim, evidente. E aí você vê, assim, crescer o número de afastamentos por conta desse tipo de patologia. O burnout também. Burnout, que está muito... o burnout é a síndrome do esgotamento profissional, né? Que sempre houve, na verdade. Que eu acho que hoje se fala mais, né, doutora? E através de estudos também, que aí surgiu a CID, né, que no caso é o código da doença, né, síndrome de burnout, que através desses estudos entenderam que realmente aquilo era um tipo de patologia psiquiátrica totalmente relacionada ao trabalho. E aí, quando você entende que um trabalhador que está prestes a atingir uma aposentadoria e quando a gente não é uma máquina, né? Então o corpo não é uma máquina. Então, quando ele começa a muitas das vezes não entregar o resultado tão esperado, essas empresas demitem sem dó nem piedade. É um número, né? É um número. E aí, quando você consegue provar para a justiça de que essa demissão ela foi totalmente injusta e que esse trabalhador ele tinha o direito de permanecer, tinha o direito de fazer o tratamento dele e que a empresa aguardasse pelo menos até o prazo para que essa pessoa possa se aposentar com dignidade. Então, assim, a gente entendeu que a gente poderia estar fazendo esse tipo de trabalho. Isso foi muito em decorrência da minha atuação enquanto sindicato. E assim, Estela, nenhum escritório de advocacia gosta de fazer esse tipo de ação. Por que não gostam de fazer esse tipo de ação? Porque é uma ação que ela é muito trabalhosa. Ela requer quesitação para perícia judicial, e dentre outras coisas, assim, muitas do mundo provas, jurídico, no mundo jurídico, demora muito. E é uma ação que realmente, assim, o resultado financeiro dela, muitas das vezes, não é dos melhores. Só que, assim, eu coloquei uma coisa, assim, como premissa, de que se a gente estivesse atendendo aquela pessoa, né, seja como um cliente, como um trabalhador, que atendesse com o que ele realmente necessitasse. Que não olhasse para ele como um cifrão, não olhasse para aquele cliente só como um cifrão, que olhasse para aquele cliente com o olhar voltado, peraí, você está com esse problema, então nós estamos agora com esse problema, porque esse problema não é mais só seu. Esse problema agora é meu também. Eu estou contigo nessa, sabe? Então, assim, de você chegar para aquela pessoa e, assim, e a gente tem muitos depoimentos de pessoas que falam assim, nossa, eu cheguei aqui, assim, arriado e vocês me colocaram de pé. Então, assim, isso tem reflexo em toda a família, né? E aí, você conseguir fazer isso, a gente entender que realmente o segredo do sucesso não é você olhar e falar assim, eu vou fazer o que é mais rentável, eu vou fazer só o que dá mais retorno, não. A gente vai fazer um todo. A gente vai fazer o que realmente aquela pessoa necessita. Seja mais rentável ou não seja rentável. E foi aí onde os próprios bancários mesmo, eles voltavam nas agências e falavam, nossa, quem me ajudou foi o escritório da doutora Simone Torres, quem me ajudou foram eles. Eles resolveram o meu problema. Então, assim, e aí essa pessoa se sentia também acolhida, né? Sim. E realmente, e aí foi um número que a gente chegou de mais de
3.000 empregos devolvidos e mais de 10.000 pessoas ligadas diretamente ou indiretamente. Para a gente entender, não foi então uma ação coletiva, foi algo que foi trabalho de formiguinha. Exatamente, por isso que o número é mais expressivo ainda, Sim. porque quando a gente fala de ação coletiva, né, eu atuei em algumas situações junto ao próprio sindicato, eu advogo também para o Sindicato dos Bancários, e algumas ações coletivas, muitas das vezes é alguma questão, assim, casos pontuais, né? Algumas demissões em massa que acontece que a gente às vezes consegue reverter algumas situações, mas não é aquela situação do tratamento assim individualizado, né? Então, assim, quando a gente fala assim, poxa, cancelamento de mais de 3.000 demissões, no 1 a 1, significa mais ainda, trabalho né? pra caramba. É muito trabalho, muito trabalho. Então foi no boca a boca que foi Sim. crescendo exponencialmente. Exponencialmente, e eu confesso que muitas das vezes, assim, eu entendi que a gente precisava também tá nas mídias, quando até uma pessoa falou assim, nossa, eu não tinha noção do tamanho de vocês, porque é como se a gente assim não se mostrasse realmente, né? Até hoje eu tenho um pouco essa dificuldade, muitas das vezes. Eu acho que a gente poderia estar fazendo mais. Eu acho que eu poderia também estar criando conteúdos, até assim, dividindo, partilhando também conhecimento. E recebendo Sem também dúvida, troca sem de... dúvida. até porque tem coisas assim, Estela, assim, que às vezes que passam por nós, né? E às vezes são tão marcantes, sabe? Coisas assim, de pessoas que você entende que você transformou a vida daquela pessoa de alguma forma, sabe? Trouxe dignidade, trouxe justiça, né? Justiça. E para uma família inteira, que foi o que você falou, né? O trabalho mexe com uma família inteira. Pessoas que dependem daquele trabalhador, né? Pessoas que dependem daquele trabalhador. E assim, Estela, eu acredito, assim, que muitas das vezes, quando a gente fala assim dessas empresas, né, que muitas das vezes tem essa situação desses assédios morais, assim, exacerbados por essas cobranças, eu entendo que as empresas elas têm que encontrar o caminho para coibir essa questão da gestão, porque muitas das vezes a orientação da empresa não é aquilo, mas ela fecha os olhos. Quando aquele gestor ele está entregando o resultado, né? Ele está batendo as metas, ele está entregando o resultado para a empresa. Pouco importa se ele... E aí, eu acho que as empresas elas ainda não entenderam que muitas das vezes o custo que esse gestor traz dessa falta de preparo. Falta de preparo, sabe? Dessa atuação, assim... A gente teve um caso que foi emblemático lá no Rio de Janeiro, de uma situação de um cara que teve 30 depoimentos no Ministério Público. Meu Deus. Precisou chegar a esse ponto para que a empresa tomasse uma atitude, entendeu? Então, assim, isso assim, com várias reclamações internas. Mas, em termos profissionais, para bater as metas, ele era bom. Então, assim... A longo prazo é um desastre. A longo prazo é um desastre. Então, assim, imagina agora a empresa colhendo os prejuízos, né? Que esse cara ocasionou, né? Porque ele adoeceu muitas pessoas, né? Então, assim... Quais são os principais pontos, na sua opinião, que as empresas pecam do ponto de vista trabalhista? Não investir. Eu acho que as empresas, elas fazem o pós, apagam o incêndio. Muitas das vezes o gestor, ele tá solto, livre, leve, solto para fazer o que ele quer. Ele tem, tipo assim, o cheque em branco. A autonomia. A autonomia. E muitas das vezes esse gestor, ele tá aqui e ele ali, a equipe que está debaixo dele, sendo gerida por ele, não consegue ultrapassar para cá, tipo assim, levar o recado, o cara faz o que ele quer. E a cúpula precisava estar entendendo o que realmente está acontecendo. Então a gente pegou muitos casos. Até pouco tempo atrás, Stella, tinha um banco que tem um canal, né, que chama Ombudsman, né, o Ombudsman, e esse canal era para que os funcionários pudessem levar as denúncias e tal. Pasmem,
os funcionários que denunciavam, eles eram demitidos, ou seja, eles viravam os Alvo. vilões, os alvos, a perseguição e tal. A gente teve uma situação que foi tão assim grotesca, de que o funcionário fez toda a denúncia por escrito e tudo mais, a funcionária, e o gestor chegou com a denúncia dela no bolso, assim, tipo assim, olha, tô sabendo o que vocês estão fazendo e tal. Ela foi traída pela própria empresa. Pela própria empresa e tal. Então, assim, hoje eles entenderam, assim, eu acho que tomou uma proporção também, assim, mas entenderam também pela dor, tá? Não foi assim, não tá legal e vamos acertar. Mas entenderam pela dor que realmente necessitava estar mais atento, necessitava apurar se aquela denúncia realmente procedia, se não procedia. Não era só tipo assim, olha, houve um lado e ouço o gestor. O gestor, ele é o mais qualificado, e ele é o gestor, então é ele que tem a razão? Não pode. Não. Então, assim... Desequilibrado hoje, isso. Desequilibrado. Então, hoje, as empresas estão mais preocupadas com essa situação. Mas com eu o acho compliance que a gente vê. Isso aí. Compliance, ombudsman, é mais ou menos... Cada empresa, ela faz, assim... de uma cria uma metodologia ali para ter essas informações. essas informações. Mas, ao mesmo tempo, precisava também saber como tratar essas informações, que não estavam sabendo como fazer. Agora, melhorou. Eu acho que realmente estão sendo, assim, pelo que a gente tem visto, estão sendo mais justos nessas apurações. Mas ainda tem uns casos ou outros que a gente vê, assim, que realmente ainda são... grotescos, sabe? Ainda são, assim, meio que aberrações. E, doutora, me conta um pouco sobre a sua atuação na OAB. O que você faz lá? Qual a importância do seu trabalho, além do seu escritório? Eu sou delegada de uma comissão de direito do trabalho da OAB e também eu faço parte da comissão da justiça do trabalho da OAB, né? A questão junto à OAB é mais assim, institucional, funciona até como uma atuação quase que sindical, né? Para a gente entender o que está se passando ali na nossa categoria enquanto advogados, né? Não enquanto assim, defensora dos trabalhadores, mas enquanto advogados das nossas dificuldades. Agora estava muito em debate a questão do retorno das audiências presenciais. Que dificultam, né? Foi um avanço agora tão... Sim, assim, toda mudança, Estela, as pessoas às vezes têm resistência. Lá atrás, os processos eles eram físicos. Então, se carregavam em carrinhos, aqueles carrinhos de feira, verdade. de viagem. Eu cheguei a ver isso em fora. Isso, então eram umas coisas assim, bizarras. Quando o processo virou eletrônico, o que teve de advogado que tinha muita resistência, que vão sumir com tudo. Então, assim, hoje as pessoas já... Nossa, é uma maravilha, porque é muito melhor o processo eletrônico do que um processo físico, né? Até para a questão, assim, da celeridade processual, né? Que a gente consiga um tempo mais curto, né? Realmente, assim, depois do processo eletrônico, os processos ficaram muito mais rápidos. É verdade. E mesmo assim, tinha advogados que na época criticavam. Eu acho que é aquele medo do novo, sabe? Então, a questão das audiências presenciais, olha, na época da pandemia, a gente tinha a questão das audiências virtuais, que foi assim, muita resistência de muitos advogados em fazer as audiências virtuais, porque eles entendiam que poderia cercear um direito ali de alguma testemunha, o direito do trabalhador ou de quem estivesse pleiteando, de acesso à justiça, uma vez que ali que a conexão pode cair, ou a pessoa não conseguir adentrar, porque realmente, assim, a gente está falando de país, né? Então, assim, a realidade, muitas das vezes, de um advogado daqui da capital é outra do que um advogado que está lá. A própria conectividade é muito diferente. A própria conectividade. Às vezes, o advogado que está ali defendendo um trabalhador rural e tudo mais. Então, assim,
E aí, muitas das vezes, não dá para criar uma regra única para realidades diferentes, né? E realmente, aí esse debate, então, é nesse ponto que a gente, enquanto OAB, a gente atua. E, assim, eu procuro não olhar para a minha realidade, né? Então, assim, eu não posso olhar para a minha realidade com um escritório do tamanho e porte, né, que é, e o colega, que também é advogado lá do interior e tudo mais, trabalha sozinho. E, às vezes, ele não tem também essa... O próprio cliente dele, às vezes, tem dificuldade de acessar pelo celular. Às vezes nem tem um dispositivo... Não, e, olha, precisa baixar um programa e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente vá, tipo... Olha, é ruim a audiência. Nossa, é uma maravilha, porque você pode fazer audiência de dentro do próprio escritório ou de dentro de casa. Mas aí criou-se uma situação, alguns juízes exigindo a presença, ainda que o advogado entendesse que pudesse fazer de modo virtualmente. E, enfim, é nesse ponto aí que a gente atua tentando minimizar, tentando trazer ideias, né? E, doutora, como é ser advogada e empresária ao mesmo tempo? Em que ponto da sua trajetória empreendedora você está hoje? Estela, eu vou te falar. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Porque eu entendia, assim, que muitas das vezes as pessoas falavam assim para mim, olha, Simone, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes, de dizer não. Então, às vezes eu com a situação da minha agenda e tudo mais, eu ficava sem almoçar, porque chegava alguém e eu ia atender, e muitas das vezes era assim, pro bono. E eu tive muito essa dificuldade de entender que eu não poderia... eu tinha uma equipe, né? Para gerir, para gerir e para remunerar. Sim. Então, assim, eu não podia ser a Madre Teresa, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que conciliar essas situações. Então, assim, eu acho que as pessoas que também me ajudam, que são, assim, meus braços, acho que me ajudaram muito nessa transição, sabe? Porque, assim, às vezes, muitas das vezes, a nossa benevolência, ela é confundida, às vezes, e você, às vezes, atrai certas situações de abuso também. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Mas, ao mesmo tempo... Ser mais firme. Isso, de você ser mais firme. Mas como eu sempre fui, assim, muito conciliadora e muito, assim, de tentar entender o outro, sabe? Porque, às vezes, eu sempre imaginei assim, poxa, nem todo mundo tá bem todo dia, né? Nem todo mundo... E será que a pessoa fez aquilo por maldade ou não? Porque, às vezes, não Você entendeu, tem esse lado então... materno aflorado. Então, assim, aí eu acho que dá aquela dificuldade, assim, de você, às vezes, tomar certas atitudes que hoje eu estou entendendo que são muito necessárias, que, às vezes, você protela certas decisões que, às vezes, não é justo com a própria equipe, né? Às vezes, ou é um colega que, muitas das vezes, precisa se adequar, e, às vezes, eu fico protelando porque eu fico com pena, ou fico pensando de... Sei lá, é uma fase, vai passar, e não é nada disso. Então, eu acho, assim, que eu estou me policiando nisso, né? Eu acho que eu estou me adequando. Eu acho que essa é a palavra. Você se considera uma empreendedora otimista? Muito. Eu acho que isso também é o segredo, assim, do nosso resultado, sabe, Estela? Porque pessimismo nunca fez parte, assim, da minha vida. Eu acho, Estela, que as dificuldades vêm. Mas, ao mesmo tempo, se a gente entender assim, ó vida, ó azar, e tudo vai dar errado, e tá tudo ruim... as coisas não andam. Eu não quero dizer também, Estela, que é muito fácil, é a questão da famosa meritocracia. Não, não é nada disso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que buscar. E, assim, se disser que é impossível, me dá mais 10 minutos. Assim. Adorei. Então, assim... Vou adotar essa frase, gente, eu amei. Se me diz que é impossível, me dá mais 10 minutos. Me dá mais 10 minutos. Simone Torres, ainda vou te dar os créditos, hein, olha, doutora? Então, assim, não cabe você
entender que, ai, tá tudo muito difícil. Realmente tá, é difícil, olha, Estela, eu já atuei em situações assim de que a pessoa já tinha passado por 5 escritórios. Todo mundo disse que não tinha jeito. Eu falei assim, peraí, aonde tem 0,01%? Porque às vezes, Estela, a lei ela não é clara. Às vezes você entende que aquela atitude, que aquele evento, que aquela pessoa passou é uma baita de uma injustiça, mas não está especificado na lei o que aquela pessoa passou. Tem interpretações e interpretações. E interpretações, não está dizendo ali. Não é assim, tipo assim, tem situações que não é assim, hora extra. Hora extra são horas extras. Mas não, tem situações que são eventos que a pessoa passou, alguma situação que você fala assim, peraí, isso não está na lei, mas como que eu transformo isso para que o juiz possa entender? Então não dá para você ter preguiça. Não dá para você fazer um processo meia boca e tipo... Eu falei, peraí, não, mas olha só, ele passou realmente por isso. Não, mas doutora, não está na lei, não está na lei. Eu falei, mas a gente vai fazer, tá. Você faz um trabalho de tradução? Olha, de tradução, vou te falar assim, vou dar um exemplo, posso dar um exemplo aqui? Por favor. Eu tive uma situação de um rapaz que ele andava com uma bengala porque ele tinha feito uma cirurgia na perna. Ele teve um câncer nos ossos, né, na perna, então ele andava com uma bengala porque ele tinha um problema na perna. E uma gestora nova chegou na agência e falou assim, nossa, você não pode trabalhar com essa bengala, porque acho que ela entendeu que, tipo assim, ele estava com a bengala momentaneamente, alguma coisa assim. Você pode trabalhar de bengala. Como é que você vai trabalhar com essa bengala? Ele, com medo dela, no dia seguinte, ele foi sem a bengala. O que aconteceu? Ele caiu na agência. Piorou. Ele caiu na agência, ele teve que fazer uma cirurgia. Só que ele, com medo dela, ele voltou ele foi fazer os pré-operatórios, e você sabe que negócio de plano de saúde demora a aprovar e tal. Ele ficou uma semaninha afastado só para fazer os pré-operatórios. E aí ele voltou até o plano aprovar para ele poder sair para fazer. Isso que ele voltou, ele foi demitido. Então, assim, se você imagina assim, legalmente, esse cara não tinha direito. Perante a lei, ele tá errado. Perante a lei, tipo assim, não tinha nada que amparasse ele. Ele não tinha um benefício previdenciário concedendo a ele um código de acidente de trabalho. Ele não tinha nada disso. Então, assim, aí o que você faz? Você transforma isso. Aonde que a gente vai buscar? Peraí, ele está no decurso do aviso prévio. Olha, o fato aconteceu. Vamos provar que esse fato aconteceu. Vamos provar dessa forma. Então, assim, se você faz uma peça caprichada, bem elaborada, você consegue, pelo menos, demonstrar que realmente há aquele direito, ainda que não seja de uma forma explícita na lei, mas existe o direito. E esse cara, a gente conseguiu reintegrá-lo, por óbvio, cancelamos a demissão dele, e ele está no banco até hoje, trabalhando. Fez a cirurgia, se recuperou e retornou. Então, é isso, entende? Ser otimista a Sim. ponto de conseguir reverter a situação. A ponto de conseguir reverter a situação, N casos. E quando você pensa o seguinte, isso pode, isso não pode? Calma aí, peraí, vamos entender. Não tem fórmula pronta Não para tem justiça. fórmula pronta. E, doutora, o que é empreender para você? Filosoficamente, o que é empreender? Estela, eu acho que empreender é óbvio que é você buscar uma melhoria para você busca prosperar, mas eu tenho como filosofia que também é você prosperar pessoas, né? Então, eu acho que empreender se especializar também no que você acredita, no que você almeja, no que você busca, e o resultado vem. Mas eu acho que você também precisa pensar em volta, você também precisa pensar nas pessoas, né? Não adianta você pensar que você vai ser um trator, que eu vou empreender, que eu vou fazer e vou acontecer e vou ser melhor que todo mundo, e você não imaginar que existem pessoas que também te fizeram estar ali. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém constrói nada sozinho. E, doutora, que conselho você daria para quem está começando a empreender na sua área, nessa área jurídica, que também é tão ampla, mas se você puder dar um conselho para a Simone Torres que está ali começando, se você pudesse falar para você mesmo. O ponto principal, Estela, eu acredito que é a questão do
ser otimista e, ao mesmo tempo, você entender, aonde você entender que há uma brecha, que há um direito, vai buscar, não diga não para aquele cliente que às vezes você está perdendo uma baita oportunidade, né? Então eu vejo assim que aonde as pessoas realmente que muitas das vezes têm mais dificuldades ou que não conseguiram, às vezes, assim, realmente assim, não gostam, sempre, às vezes, fala até mal, às vezes, do direito. Ai, não dá para ser advogado, ai, tá muito difícil, tá muito difícil. Normalmente são essas pessoas que colocam empecilhos. Eu não estou assim generalizando, Estela, mas eu posso até dizer o seguinte: às vezes tem aquele advogado que muitas das vezes já diz não por uma situação que ele está achando que é e não é. Ouve, já limita a situação. entenda a situação e vê se você realmente pode fazer alguma coisa. Porque muitas das vezes, daquele caso que você está achando que é uma situação que vai dar somente trabalho, que aquilo não vai trazer nenhum recurso e tudo mais, poxa, às vezes você vai ter um trabalho, mas às vezes o resultado daquilo não está nem naquele próprio cliente, às vezes é a família do cliente, são os amigos desse cliente. Então, assim, a pessoa precisa pensar mais além, a pessoa precisa tá mais aberto, né? A não ficar ali engessado, olha, é assim, é assado, você tem dinheiro para me pagar minha consulta, né? Que, assim, às vezes... Poxa, às vezes a pessoa não tem o recurso para pagar a consulta. Mas depois vai ter, se você ajudar. Mas depois vai ter. São mil entenda possibilidades. aquilo, sabe? Você acha que ter a cabeça aberta do jeito que você tem, ter esse otimismo, te trouxe até aqui e mais, te trouxe tanto reconhecimento? Porque eu sei que você ganhou mais de 35 prêmios no ano passado. Eu estive em alguns, tive essa oportunidade de fazer a cobertura, foi muito bacana. Você acha que tem a ver com isso? E o que significa para você ser reconhecida nacionalmente, até internacionalmente? Tudo isso é o resultado dessa forma de atuação. Eu acho que a questão do otimismo, de entender que não existe não. Peraí, vamos ver se realmente a gente não tem uma forma da gente atuar. Tudo dentro da legalidade, né? Da moralidade, e aí, assim, ser muito transparente também com os clientes. Isso pra gente, eu acho que pra mim é um quesito de que eu não abro mão. A questão da transparência, a questão da lealdade, da honestidade, que isso não é qualidade, é obrigação. Mas eu acho que hoje, quando você trata com bastante transparência também, de você não colocar para aquela pessoa expectativas que muitas das vezes ela não vai alcançar, mas assim, ser transparente e de dizer quais são as possibilidades, quais são os riscos, né? Então, assim... e a outra que você falou, a outra... Esse reconhecimento. O reconhecimento, né? Realmente a gente recebeu, Estela, em torno de uns 35 prêmios, né? Eu recebi prêmio até na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Dubai, em Roma, em muitos lugares e até outros países representando a advocacia trabalhista da América Latina. Eu acho que teve, até pouco tempo atrás, a ficha ainda não tinha caído, sabe? Hoje eu entendi que realmente assim o peso do nosso trabalho. Eu acredito também que, por ser também uma mulher também que está de frente, né, de um escritório tão assim a gente construiu esse renome através
de muito trabalho. Muito trabalho. Então, assim, e resultado também. E resultado também. Unindo tudo isso, né? Essa questão da transparência, e até da questão também da responsabilidade de você atuar num processo da gente entender que aquilo é a vida da pessoa, né? Com muito respeito. Exatamente. Assim, nem tudo depende só da atuação. A gente depende de interpretações, a gente depende da justiça também. Mas se a gente puder fazer a nossa parte assim com excelência, muito bem feito, e nesse ponto eu sou realmente assim exigente, sabe? Não dá para ter preguiça para quando você está atuando na vida de outra pessoa, né? Sim. Então, assim, e os resultados vêm. Então, a gente receber essas premiações, esse reconhecimento, acho que por conta dessa atuação, tipo assim, é de uma emoção assim sem igual, sabe? Mas eu nunca assim deixo de lembrar que se eu subo ali recebendo aqueles troféus, aqueles reconhecimentos, tem toda a atuação, a base da sua equipe. A base da equipe, desde quem serve o café, que recebe aquele cliente que muitas das vezes está chorando, está arrasado porque perdeu o emprego e tudo mais, desde quem oferece um café com aquele sorriso no rosto, a recepcionista que atendeu o telefone, ao advogado que está lá fazendo a peça, o advogado que está lá na audiência enfrentando um round ali para defender o direito daquele trabalhador. Então, isso é o resultado de todas aquelas pessoas juntas. E eu vou lá meio que representá-los também. Essa cultura empresarial que você adota no seu escritório é a cultura que você desejaria para outras empresas também? Estela, eu confesso para você que, tipo assim, lá é tudo é diferente de tudo que você, assim, imagina, né? Eu tô até devendo. Agora, a gente tem um espaço lá muito aconchegante que eu idealizei para que todas as sextas a gente pudesse todo mundo almoçar juntos, né, lá. Só que, assim, muitas das vezes eu tô viajando e tal, e já rolou algumas vezes, mas outras vezes a gente não tem conseguido. Então, assim, eu confesso que é difícil você implementar esse tipo de pensamento em outros empresários, porque eu acho que eles não entendem isso, que isso te gera resultado, sabe? Então, assim, eu não sei em que ponto essas pessoas... eu acho que a cultura nossa é que a austeridade, né? Aquela situação de que... séria, rigorosa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é muito antigo. É muito antigo, mas eu acho que até hoje, assim, muitas empresas, eu acho que tem essa... E, às vezes, o próprio... Isso acontece também em empresas, às vezes, de administração familiar, né? Que, às vezes, chegou nos certos patamares que eles entendem que tá bom até ali, né? Não precisa mais crescer e tal. Mas só que o mercado hoje ele é muito dinâmico, né? Então, eu acho que se você não estiver atenta às mudanças, se você não estiver atenta a você atender aquele cliente mesmo, assim, da forma que precisa, nem muito e nem menos, tem que ser, assim... Justo, da forma que aquele cliente precisa, sabe? Então, assim, eu acredito que as empresas hoje, elas não entendem o que é você investir na mão de obra mesmo, assim, naquelas pessoas, né? Aquela pessoa é a cara da tua empresa. Você quer ver um exemplo que eu vou dar, Estela? Que eu acho que muitas pessoas passam isso, que se eu pudesse eu sairia dando feedbacks. Olha, você imagina o seguinte, você vai marcar uma consulta com um médico. Quantas vezes você liga para o consultório, a secretária, não tem vaga. Não sei o quê. E muitas das vezes ele precisa entender que ela é o cartão de visita dele. Claro. Então, se essa pessoa, eu não estou generalizando, tem muitas que são maravilhosas e tal, mas às vezes aquela pessoa faz aquele básico, não é nem por culpa ou por maldade e tudo mais, ela não foi orientada. Entrou no automático. No automático. Então,
quantas oportunidades, às vezes, ele também perde porque aquela pessoa que atende o telefone não tem vaga. Às vezes não está alinhada com a cultura do médico, né? Não está alinhado, e às vezes ele também, como pensa, né, tipo assim, não consegue entender dessa situação de que precisa ser comercial também, entendeu? Então, assim, são situações que... eu dei um exemplo meio assim, mas assim, situações de empresas que realmente assim, não pensam nisso. Então, eu acho assim, desde a recepção, é um cartão de visitas. Sim. A pessoa está representando sua empresa. Então, ela precisa ser educada, ela precisa estar atenta à necessidade, gentil. Que às vezes é uma bobagem, né? Enfim. É verdade, falou tudo. Qual a principal mensagem você quer passar hoje como empresária, como advogada? Você que está em várias mídias, eu te acompanho nas redes sociais. Qual a principal mensagem? A principal mensagem, Stella, é que se você acreditar e se você tiver vontade, faça. Não temas, faça. Mas faça com maestria, faça com dedicação, faça com afinco, que o resultado vem. É isso mesmo. Doutora, foi um prazer conversar com você. Não queria terminar agora. Ai, muito bom. Posso ficar aqui mais 2 horas conversando, mas quero que você volte muito em breve. Quero conhecer seu escritório em Niterói, que ainda não fui. Isso, tá Estive devendo em Niterói a visita, na sua festa de fim de ano, mas foi num clube maravilhoso, no Clube Naval. Sim. E volte sempre, obrigada. Muito sucesso, ainda mais sucesso para você e para sua equipe. E a gente se vê logo. Eu que agradeço, Stella. Um prazer imenso estar aqui. Eu acho que vocês também têm feito um trabalho assim excelente, um trabalho muito bacana, oportunizando empresários e empreendedores, né? Pessoas que realmente estão aí na batalha, estão se dedicando, que fazem a diferença. Que fazem a diferença. E assim, e vocês entenderem que vocês também fazem a diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigada. É um trabalho muito legal. Eu estou muito feliz com o convite e de participar aqui com vocês. E vocês também, assim, eu tenho admirado muito, assim, o crescimento também está muito bacana. E espero ser convidada outras vezes. É um prazer imenso e voltarei mais vezes para a gente terminar a conversa, né? Que sempre fica um gostinho de quero mais. Fico emocionada mesmo com o seu feedback. Você é uma pessoa que eu admiro demais há tanto tempo. A gente se conhece já há pelo menos uns 2 anos, né, doutora? Sim. Conversamos bastante. E que você traga mais conhecimento, divida suas experiências e seu sucesso aqui com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Eu conversei com a doutora Simone Torres, ela que é advogada trabalhista e fundadora do Simone Torres Advogados. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.